Você está mudo, Ulisses. Olá, sejam todos muito bem-vindos para a nossa segunda hora da Brincada Live, com o tema Como alcançar alunos, pais e professores sem acesso à internet em tempos de coronavírus. Bem, o tema dessa live foi o tema trazido nas perguntas, né, da live anterior. E nós temos a participação de convidados, professores, colegas nossos e convidados pela nossa página no Facebook. Hoje nós teríamos também a presença de um convidado, que é o professor Rodrigo, que infelizmente não pôde participar, porque a sua prima faleceu de Covid hoje. Isso mostra para a gente que precisamos estar unidos no amor e num cuidado um pelo outro. Nossos sentimentos ao Rodrigo e à família. Bem, eu vou passar a palavra agora para Fernanda Liberali. Fê, é com você. Oi, Ulisses. Muito obrigada, Ulisses, por passar para mim. Essa nossa brincada de hoje, ela está trazendo para nós a possibilidade, então, da gente conversar mais sobre uma questão tão relevante, tão significativa, que é a gente pensar sobre esse universo que são as escolas públicas, as comunidades mais carentes. Nesse contexto que tanto envolve a nossa tristeza com a morte do parente do nosso colega daqui da nossa live, como também nesse momento em que tantas escolas estão deixadas de lado, talvez até do processo de ensino-aprendizagem, é preciso pensar que, nesse contexto, a gente precisa retomar um conceito vigotskiano que está na base da nossa atividade aqui, que é o brincar. A gente não é brincada só porque a gente joga brinquedinho. A gente é brincada porque a gente retoma o conceito do Paulo Freire, de inédito viável, que coloca a gente para pensar sobre as situações limítrofes, aquelas que são absolutamente restritivas, que nos tiram completamente do foco do que é previsível e que nos impõem criar algo novo, nos impõe fazer o inédito. E o Vygotsky, nessa mesma linha de pensar sobre o inédito, ele dizia que o inédito começa pelo imitar. E o imitar da criança acontece por meio do brincar. A criança quer brincar com essa possibilidade de vida que ainda não está ao alcance dela. Então, a criança brinca com aquilo que ela não tem condições ainda de realizar, mas ela realiza por meio do brincar. E como que ela realiza isso? Ela utiliza regra e ela utiliza a imaginação. E é isso que a gente quer, que essas brincadas nos ofereçam a oportunidade de desenvolver meios, de desenvolver recursos, modos, como regras, que vão permitir a gente deixar solta a nossa imaginação e construir, então, o algo possível que ainda não se sabe o que é. O que é a brincada da educação? Sei lá. Ela é o que a gente está construindo aqui no caminhar. Do nada? Lógico que não. A partir das experiências que nós todos temos, com regras que estabelecemos, mas usando a nossa imaginação para poder criar o algo novo. Então, é nesse espírito de criar o algo novo, é nesse espírito de pensar como é que a gente vai considerar o todo, considerar todas as comunidades, não só aquelas escolas que, na mesma hora em que a gente entrou em isolamento, em distanciamento social, imediatamente tiveram todos os acessos facilitados. Vamos pensar em todos. Como é que a educação atinge, alcança e transforma todos. Eu quero passar a bola para a Lu, que vai, então, conseguir aí levar adiante a discussão com os nossos convidados de hoje, a quem eu, pessoalmente, agradeço muito por estarem aqui compartilhando suas experiências conosco. Então, vamos lá, Lu, é com você.
Obrigada, Fê. Gente, boa noite. Então, eu vou fazer uma pergunta para a Sandra, uma das nossas convidadas. Sandra, o que vocês têm feito? Quais as ações que vocês têm promovido lá na escola para atingir, então, os pais, os alunos e os professores que estão sem acesso à internet nesse período? O que vocês estão fazendo por aí? Segura aí, conte pra gente. Obrigada, Lu. Obrigada a todos, muito boa noite. Eu sou Sandra, sou professora da Rede Pública Municipal de São Paulo. Atualmente eu estou como assistente de direção em uma MF na Zona Noroeste de São Paulo. E são muitos os desafios que esse momento tem colocado para nós na escola pública. Sem perder de vista que o nosso maior objetivo é o desenvolvimento e as aprendizagens dos alunos, a gente tem como foco nesse momento que o que é mais importante é o diálogo e a comunicação. Independente se a gente tem o aparato das tecnologias digitais de informação e comunicação, a gente tem reforçado as nossas ações nesse sentido, porque muitas crianças não conseguem o acesso às tecnologias. A Prefeitura de São Paulo disponibilizou acesso às aulas remotas em duas grandes frentes, que é o apoio online, que acontece no Google Classroom, e as apostilas que os alunos estão recebendo em casa, ainda está um pouquinho atrasado, mas está chegando às famílias. O grande problema que a gente tem enfrentado é a desinformação, e aí que a gente tem tido um foco grande do nosso trabalho na comunicação e no diálogo constante com as famílias, com orientação, com cartazes na porta da escola, ligações que acontecem, a gente tem sempre deixado as famílias à vontade para ligar, se informar, porque a gente está em esquema de plantão e a gente não está fazendo atendimento ao público. Uma plataforma no Facebook, porque é internet rápida e que as crianças têm grande acesso às informações, a todas as informações, porque acessar o aplicativo também tem sido um problema para as famílias e para os alunos. Além disso, a gente tem encontrado apoio no diálogo com grupos de docentes que têm se encontrado, se apoiado, porque muito também tem sido a dificuldade para os professores, que receberam aí esse pacote pronto, aí é um anúncio, sem um diálogo sobre as realidades dos territórios, e aí a gente tem se apoiado também em ações nos territórios. Aqui na região de Pirituba, na qual eu atuo, nós temos um encontro cineclubista de educadores que se encontram, se reúnem e discutem várias questões. Sempre o tema é cinema brasileiro, mas não é discutir só o cinema brasileiro. É um momento de encontro, de reflexão, e na palavra dos participantes é um momento de aquecer, como nós escutamos, ou um momento de respirar, como também nós escutamos no Cineclube. E aí tem outras frentes em várias diretorias, o grupo de pesquisa Territórios, da Adrê Santo Amaro, o grupo de trabalho de pesquisas da infância, de uma outra D, que tem aí trabalhado. Então, a gente está reforçando o nosso trabalho no diálogo e na comunicação, que é o mais importante para as famílias e para os professores nesse momento. Agradeço, a gente continua à disposição, e agora eu vou passar a minha brincada para Lígia. É com você, Lígia. Obrigada, Sandra, por nos contar um pouco do seu contexto. Agora vou passar a vez para o Lucas. Gostaria de perguntar para o Lucas e agradecer a presença dele hoje aqui, do que ele tem feito, do que a instituição que ele trabalha, a escola que ele trabalha tem feito nesse momento do Covid, para que professores, pais e alunos estejam participando ativamente, né, desse momento. Passo a bola para você. Olá, tudo bem?
Olá a todos, quero agradecer a todos que estão participando, estão nos ouvindo, né? Muito obrigado. Então, como a Lígia falou, meu nome é Lucas, eu atuo como educador social, popular, no MTST, é uma das frentes de trabalho que eu atuo, e eu sou formado em História e Filosofia e atualmente eu faço mestrado em Educação. E na minha pesquisa a gente está investigando a alfabetização de adultos no MTST, e a gente começou com um trabalho lá, no ano passado, de alfabetização de adultos, em uma ocupação, até pelo número de educadores, que era bastante reduzido, e esse ano a gente conseguiu ampliar, né, esse resultado. A gente ampliou para mais 4 ocupações, né? Estão acontecendo, então, a alfabetização nessas 4 ocupações, porém, o MTST, como movimento social, ele vive de mobilização popular, né? Então, a gente tem aí um grande problema, né, por causa da quarentena, de várias dificuldades que o movimento vem enfrentando, e a falta de acesso à internet tem sido um grande problema para a gente. Diante dessa situação, a nossa brigada ela teve que se organizar de uma outra forma. O que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu, inicialmente, antes da quarentena, a gente conseguiu montar grupos de WhatsApp para conseguir a comunicação. Só que a gente não imaginava, né, a parte de um programa que a gente tinha montado. E diante do que aconteceu, a gente começou a adaptar esse programa com vídeos, certo? A gente a gente chamou esses vídeos de dicas de alfabetização, onde a nossa brigada ela vai criando vídeos curtos, né, que não consomem tantos dados assim do celular, para a gente passar para eles um vídeo por semana. E nesses vídeos eles têm que nos mandar ou um áudio ou foto do caderno dessas atividades que eles elaboraram. Então, essa foi uma frente que a gente conseguiu abrir com um trabalho de alfabetização. Uma segunda frente, e aí sem o uso mesmo da internet, foi a criação de um almanaque do Sem Teto. E nesse almanaque, a gente chamou de um almanaque para a família, porque a gente conseguiu diversificar bastante as linguagens utilizadas, as atividades que estavam ali. Então, com jogos, com receita de bolo, com brincadeiras que as crianças podem fazer na ocupação, né? Enfim. E esse almanaque, ele é entregue junto com 1 quilo, né, que a gente está fazendo a campanha, inclusive, né, uma vaquinha online. Inclusive, a gente já conseguiu arrecadar mais de R$700 mil, e a gente está conseguindo ajudar milhares de famílias com isso por todo o Brasil. O nosso trabalho, especificamente da alfabetização, ele está sendo direcionado aqui para as ocupações de São Paulo, junto com esse almanaque. Então, o almanaque ele representa aí toda a parte sem internet, sem o uso da internet que a gente está fazendo e divulgando esse trabalho nosso, então, para as atividades junto às famílias. Então, é isso, né? Eu fico aguardando perguntas, se tiver, né? E um pouco, se vocês quiserem ajudar também, entre no nosso site lá do MTST, que a gente está precisando de solidariedade nesse momento. E agora eu passo a palavra para a Luciana. Vai lá, Luciana. Obrigada, Lucas. Muito obrigada pelas contribuições, Sandra, Lucas. E agora, eu acho que a Renata pode, então, falar um pouquinho para a gente, Rê, do seu contexto, que são outras experiências. Vamos acrescentar. Obrigada, Rê. Pega aí. Oi, Lu. Boa noite, gente. Eu sou a Renata, então, sou diretora de uma escola da prefeitura. Aqui na Zona Leste, e nossa forma de atuar, ela se baseou em 2 formas. Primeiro foi de atuar em cima dos servidores, né? Então,
quando eles voltaram, a gente tentou garantir que eles, o mais rápido possível, conseguissem ter acesso às plataformas para a gente poder fazer as reuniões e organizar o trabalho coletivo. Então, isso a gente teve bastante êxito, conseguimos já na primeira semana um grande número de servidores em acesso. E aí, nessas conversas, nessas primeiras reuniões, a ideia foi acalmar, diminuir um pouco a ansiedade também dessas pessoas e elaborar um trabalho que pudesse atender melhor a nossa comunidade. Aí nós organizamos de forma coletiva, então as reuniões de planejamento, elas têm participação dos professores, dos gestores, da equipe de apoio, e aí a gente organiza o trabalho através de temas geradores e modulares. Então, assim, a gente achou que não daria para sair distribuindo um monte de conteúdo ao mesmo tempo. Então, a gente seleciona toda semana 4 áreas do conhecimento, organizadas por esse tema gerador, então, oferecidas de uma maneira interdisciplinar, sendo que artes e educação física, para a educação regular, elas seriam semanais, e aí as outras vão se revezando. Nesse módulo, a gente também não oferece um excesso de atividades, a gente oferece, né, uma quantidade ali que seja razoável para quem tem uma internet limitada. E nós também decidimos, né, num coletivo, que o Facebook seria uma forma mais acessível, inclusive mais acessível que a plataforma da prefeitura, porque o Facebook não consome rede de dados para quem usa os pacotes promocionais do celular. Então, a gente sabe que nem todo mundo vai ter acesso, porque aí seria aí também a internet, mas foi uma forma que a gente encontrou no diálogo de tentar ficar um pouquinho melhor. Isso foi para o regular. Para a educação de jovens e adultos, que nossa escola tem também, nós entendemos que o WhatsApp seria a maneira mais viável de conseguir acessar esses estudantes, e é através do WhatsApp que a gente tem atendido. Não que a gente não esteja também atuando na plataforma da Google Sala de Aula, mas a gente tentou diversificar um pouco para conseguir atender mais. Então, esse foi um dos trabalhos que nós fizemos. Com os servidores também, a gente tentou organizar algumas duplas, trios que fossem de apoio, né, momentos em que eles se reúnem por ciclo de aprendizagem para conseguir conversar também, trocar experiências. Nesse sentido, o trabalho coletivo tem funcionado de uma maneira muito agradável e a gente tem tido boas evolutivas. E a gente também organizou um cineclube para eles, para que também houvesse um momento assim que a gente pudesse ter uma atividade artística que contribuísse para esse trabalho coletivo dos servidores. Outro trabalho que a escola fez, mas aí não voltado tanto para a questão das aprendizagens, foi de ligar para todas as famílias da escola, ligar e fazer esse serviço de escuta mesmo, de tentar divulgar um pouco as ações, de limpar um pouco desse excesso de informações que estão chegando. E aí porque aí eles confundem o que é do estado, o que é da prefeitura, o que é de outro município. Então, é um momento assim que a gente consegue dar um atendimento mais qualitativo para a população. Nesse momento, são as ações que a gente desenvolveu, haja visto também o material que foi prometido para chegar às casas não chegou para a maioria dos nossos estudantes. Então, na unidade que eu trabalho, é assim que a gente está fazendo. Agora eu passo a palavra para o Ulisses continuar aí na nossa live. Vai, Ulisses! Obrigado, Renata. Obrigado pela participação de vocês, por tirarem essas dúvidas. A gente está tendo algumas questões no chat que serão respondidas e a gente também vai responder ao longo da semana quando necessário, quando possível, desculpe. Bem, nós temos alguns participantes externos, né, que se candidataram a participar aqui com a gente. Eu vou pedir que esses participantes, por ordem, falem o seu nome, a sua formação e a sua atuação e façam uma pergunta para algum dos nossos professores convidados ou para alguns de nós mesmos, membros da brincada. Bom, eu vou começar com a Fernanda Fischler. Fernanda, com você. Oi, boa noite. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu tenho acompanhado o início da brincada, me parece uma iniciativa muito bacana que eu falei, né, até pelo meu nome que eu criei, né, meu codinome Brincadora, eu falo essa brincadeira, mas que é uma brincadeira séria. Eu acho que mais do que nunca nesse momento a gente está falando bem sério sobre educação e as crianças. Eu
trabalho com educação infantil, grande parte do tempo, não tenho oportunidade de estar na rede pública. No momento, na verdade, não estou atuando em alguma escola, eu sou voluntária em algumas ONGs, então também são pessoas em situação mais vulneráveis. E eu acho que aqui na minha cidade, eu estou no ABC, em São Paulo. E então, a minha pergunta, eu não sei se alguém, né, dos convidados, ou vocês podem ajudar, é o quanto a gente está falando muito de acesso de internet, mesmo usando WhatsApp, Facebook, requer os dados, enfim, e que a gente tem a televisão e que outros países estão fazendo, e aqui a gente, como a TV escola, esses canais podem estar sendo utilizados, e o estado de São Paulo, no meu caso, né, mas não sei, também outros estados estão tendo acesso, né, e conseguindo acompanhar de alguma forma, talvez até o que pode estar sendo transmitido, né, pela TV, nos canais disponíveis para a educação. Sandra ou Renata, vocês que estão na educação pública, podem responder essa ideia ou essa pergunta da Fernanda? Sandra, vamos lá? Oi, Fernanda. Então, a gente tem agido assim na escola, procurando mesmo dar o suporte para as famílias. Muito que tem sido divulgado, acho que vou até aproveitar e responder a pergunta do Rogério, que está colocando aí na live, né? Sobre a questão das tecnologias, né? Sobre as frentes que a prefeitura colocou para as atividades. O que eles têm colocado? Que, prioritariamente, as atividades devem ser respondidas naquele caderno impresso que chegará às residências. Mas a gente sabe que está acontecendo problemas, que não está chegando esses cadernos, e a gente não tem respostas para isso. Quando os pais ligam ansiosos, a gente só assim tenta tranquilizar, pedir calma, vai chegar, mas a gente não tem muitas respostas. Sobre a internet, que o Rogério perguntou, e aí eu vou chegar na sua colocação. Não tem internet gratuita disponibilizada pela prefeitura para as crianças. Por isso que a gente tem, assim, tentado encontrar vários meios de alcançar as famílias e as crianças. E aí eu retomo o que eu falei, que é a questão da comunicação, que a comunicação é o mais importante, independente da ferramenta. E aí eu assim, como comunicadora, que é minha área de atuação na Prefeitura de São Paulo, a gente coloca justamente isso. Por que esse governo não conclama outros meios de comunicação, né? O rádio, que já teve projetos pilotos há décadas atrás, em que o rádio seria um veículo de informação e comunicação e usado para a educação. A televisão. Por que a televisão, então, não está se dispondo e o governo não conclama, então, a televisão para cumprir esse papel agora tão importante e que é o veículo de informação que chega às residências, certamente? Porque 90% da população tem uma televisão ou tem um rádio. A internet é mais difícil. Então, assim, há promessas da rede que não chegam às famílias, angustiam as crianças e as famílias. A gente vê que a atuação poderia ser mais ampla e mais viável, mais acessível nesse sentido que você colocou. E é uma ideia assim que eu defendo. E há muita coisa que está sendo dito e que a gente aqui na base, a gente está esperando. É isso que está acontecendo e tentando acalmar e trabalhar. Ulisses, devolvo para você. Obrigado, Sandra.
Novamente passando aqui para os nossos convidados. Priscila, eu vou pedir para que você fale seu nome, formação, atuação e direcione aí alguma pergunta para um dos nossos convidados. Vai, Priscila! Olá, tudo bem? Eu sou a Priscila Lucena, eu atuo como professora de língua inglesa e coordenadora também. E como a gente tem que selecionar alguém para poder fazer a pergunta, eu vou perguntar, acho que para a Renata. Fernanda, desculpa. Como é que a gente pode... Quem está de fora, né? Porque eu não atuo na escola pública, mas esse momento tem me mobilizado muito, porque não é justo, né? Está cada vez mais injusto. Sempre foi injusto, mas está cada vez mais injusto. Então, quem é que está de fora da escola pública pode ajudar, de alguma forma, para que essa situação seja minimizada, essa distância, né, que vai ocorrer aí de aprendizagem entre quem está na escola pública e quem não está na escola pública. Bom, obrigada, Priscila, por passar para mim a pergunta. Eu não estou na escola pública, tem tempo que eu não atuo, mas eu tenho vários orientandos, né, alguns deles aqui, que atuam nesses contextos e com quem eu trabalho diretamente. A gente tem os projetos ligados à rede pública. Eu tenho visto o esforço tremendo que eles estão fazendo para conseguir lidar com isso. E essa brincada é formada de professores da rede pública e da privada, justamente para que a gente possa um contribuir para o outro. Eu acho que a gente está vivendo nesse momento, eu tenho falado isso frequentemente, uma situação de injustiça plena. Não é de justiça plena, é de injustiça plena, em que não só estão escolhendo quem vive e quem morre, porque quem tem dinheiro para ir para um hospital onde vai ter condições de sobreviver, ou quem está indo para um hospital que não vai ter mais vagas, mas também a gente está escolhendo quem é educado e quem não é, porque você não está só sendo privado de acesso a uma boa educação ou a um bom acesso a isso, é que você está sendo impedido de vivenciar um processo educativo porque você não possui um bem, que é o acesso à rede, que pode te dar, ainda que não a melhor qualidade educativa, e isso eu falo para privada ou pública, mas algum bem educativo, né? Algum recurso. E isso é muito triste, porque a decisão está saindo das mãos das pessoas. Embora alguns achem que há uma questão de meritocracia, não é meritocracia que está definindo quem pode e quem não pode ter aulas nesse momento. O que está definindo é quem tem potencial, poder econômico para ter acesso e quem não tem. E isso mostra uma situação de plena injustiça social. Então, assim, eu acho que nós da rede privada, eu que sou professora da PUC, né, também privada, eu acho que nós temos que, em primeiro lugar, denunciar. Em primeiro lugar, eu acho que é isso. Denunciar essa injustiça. Eu, quando penso no Enem, eu fico muito triste, porque as pessoas estão perguntando: meu filho estudou o ano inteiro e não vai poder fazer o Enem agora, ou vai fazer, vai ser difícil, como é que vai ser isso? Está aí os meninos da rede pública que não têm acesso à internet, não estão tendo condições de estudo também. Como é que essa competição vai ser? Então, nesse sentido, acho que a gente tem que pensar nas lutas, sair desse olhar para o umbigo que nos marca, para pensar em denunciar aquilo e tentar se juntar, de alguma maneira, aos grupos que têm feito ações. Tem uma ação de um grupo, de um coletivo de educação que está lutando por isso que a Sandra está colocando, outros modos de acesso ou financiamento do governo para acesso para mais pessoas, e inúmeras outras ações que poderiam ser usadas e que não estão sendo feitas. Mas eu acho que é preciso a gente denunciar e a gente pensar em propostas. Esse canal aqui que a gente criou e também serve para a gente poder falar disso e pensar em outras possibilidades. Acho que
Está na hora das escolas privadas, que também não estão numa situação fácil, com os pais querendo cancelar as matrículas e tudo mais, mas como é que essas escolas podem entrar em comunhão com as escolas públicas para tentar também algumas ações? Eu acho que está na hora da gente repensar o nosso modo de fazer educação. E eu vou passar para o Ulisses, que está dizendo aqui para mim que tem também aí algumas ações da FATEC que ele pode comentar. Então, tá aí, Ulisses. Obrigado, Fê. Só para contar um pouquinho, até para juntar com o que a Priscila falou, quando a gente trabalha dentro de uma instituição, né, principalmente do governo, a gente sabe de todas as dificuldades, né? O Centro Paula Souza decidiu logo após o estado de isolamento, a gente teve uma semana de exercícios domiciliares e logo em seguida nós fomos colocados em recesso, porque todo o Centro Paula Souza entrou aí numa tarefa árdua para o trabalho com o Microsoft Teams. Claro que a gente está falando na faculdade de alunos maiores, né, adultos com mais autonomia, e aí, durante esse tempo de recesso, a grande equipe colocou todas as ferramentas, organizou tudo, e hoje, inclusive, nós voltamos às aulas, né? E a gente tem esse problema exatamente, por mais que seja faculdade, de alunos que não têm acesso à internet, não têm dispositivos. Eu tenho, né, 5 alunos que não têm aparelho celular. E a gente sabe que não é só o aparelho celular, né? Irmãos que estão dentro de casa, se estudam juntos, como vão fazer com os usos dos computadores, a rede de internet. Então, hoje a gente sabe que os alunos que não conseguem participar não irão participar da aula ao vivo, né? O Centro Paula Souza faz aula ao vivo, teletrabalho. Mas as unidades estão desenvolvendo algumas ações, né? A minha unidade da Praia Grande oportunizou uma atividade para os alunos dentro de um outro prazo que não tem acesso. A gente começou a verificar possibilidades de doação de aparelhos, ou de computador, ou de celular, e uma possibilidade também de abrir alguns laboratórios da faculdade, respeitando aí o distanciamento social, né, das pessoas, para que esses alunos não tenham. A gente tem aproximadamente 10%, isso equipara mais ou menos 215 alunos. Se a gente for ver num montante, 215 alunos é muita gente também para ficar, e infelizmente a gente depende aí do governo para autorizar algumas atividades ou não, enfim, algumas atitudes. Mas eu, por exemplo, me comprometi a passar as atividades para os meus alunos pelo WhatsApp, porque eu acho que tem uma coisa para a gente pensar que é em relação à redução de danos, né? O que é menos danoso para os alunos, o que é mesmo danoso para a instituição, e o que a gente pode fazer de melhor. E eu acho que é pensar um pouco que estamos todos de coração aberto nesse momento tão difícil e sem fazer escolhas de quem pode estudar e quem não pode, tá bom? Bem, eu vou passar novamente agora para a nossa convidada, a Iranara. Iranara, eu vou pedir que você fale seu nome, formação, a sua atuação e a sua pergunta, o que você tiver aí para falar com algum dos nossos presentes. Vai, Iranara, é com você. Olá, boa noite. Eu sou a Iranara, sou professora alfabetizadora na rede municipal de Guarulhos e mestranda também no FORMEP, na PUC. E a pergunta que eu gostaria de fazer é relacionada realmente à alfabetização. Como eu sou uma professora alfabetizadora, para esses pequenos, tanto para a alfabetização quanto para a educação infantil, quais são as propostas que nós podemos sugerir para que os pais possam acompanhar as crianças, criar uma rotina em casa de atividades, de trabalho, que possam auxiliar nessa questão da alfabetização em si? Essa é a minha pergunta para vocês, tá? Então, é para o grupo aí em geral. Passando a bola. Lucas. Lucas. Olá. Lucas, obrigado. Cheguei. Bom, pensando na educação popular, o que nós temos feito não se encaixa exatamente numa educação mais formal, vamos dizer assim, tendo em vista a autonomia, né, dos indivíduos que a gente está trabalhando. Então, a forma como a gente está desenvolvendo a nossa alfabetização é muito... ainda é uma forma muito simplória, vou chamar até, tendo em vista a dificuldade com o contato mesmo, né? A gente mal conseguiu formar as reuniões, as equipes, e isso acabou tendo um prejuízo a longo prazo, vai ter, na verdade, né? E obviamente,
a nossa ação, pelo menos enquanto movimento social, é cobrar do governo, cobrar das instituições que, querendo ou não, essa ação que nós estamos fazendo é uma ação que visa minimizar um dano que o governo devia estar suprindo. Né? A ação das nossas brigadas no setor da alfabetização, ela visa exatamente isso. E, automaticamente, a nossa ideia é potencializar esses adultos para que eles ocupem os lugares públicos, porque são deles, é nosso lugar público. Então, a nossa formação, ela acaba conciliando, né, ações bastante pedagógicas, mas também políticas, uma vez que não tem como a gente separar a política da pedagogia. Então, a gente, né, fazendo essa junção dentro da alfabetização de adultos. Beleza? Passo para Renata. Oi, Renata. A Renata vai completar aqui a ideia da pergunta da Iranara em relação à alfabetização. Oi, Ulisses. Bom, então, complementando, no caso da nossa unidade, nós temos, né, o ciclo de alfabetização, e aí a gente tem pensado, né, na organização dessas atividades, sempre com muita atividade lúdica. Temos tentado postar muitas contações de história, livros que a gente conseguiu baixar, a gente tem colocado para eles também como sugestão, e muito nesse sentido de orientar a família a criar um ambiente alfabetizador. Penso que, principalmente, são essas as atividades que a gente tem proporcionado para a alfabetização. Vai, Ulisses. Obrigado, Renata. E nós continuamos aqui com os nossos convidados. Eu vou pedir para a Vanessa se apresentar, contar um pouquinho sobre a sua formação e atuação e direcionar a nossa última pergunta para algum dos nossos membros aqui. Vai, Vanessa. Oi, olá todo mundo, é um prazer participar com vocês aqui dessa iniciativa maravilhosa. Eu conheci a Brincada através da Fernanda Liberali e da Sandra Rodrigues, que estava aqui com vocês na outra live. E eu sou professora de inglês, eu atuo só em escola de idiomas. O único contato que eu tenho com alunos de escola pública é no projeto que eu trabalho aqui em Taubaté como voluntária. Eu tenho visto, assim, como professora de inglês de escolas de idiomas que são de famílias que podem, né, pagar por um curso, né, tem condições, todos têm internet, e eu vejo que já é um problema, porque é muito difícil para as famílias lidarem com as novas tecnologias, elas acabam desistindo muito fácil. Então, já tivemos perdas de alunos aí. Agora, eu queria fazer uma pergunta para a Renata. Como está sendo adotadas, quais estratégias estão sendo adotadas na EJA? Porque eu já imagino que para a gente já é difícil atingir pais e alunos, e que tem a internet, eu imagino como que é para vocês lá na EJA fazer essa abordagem e chegar até os alunos. Tá bom, Renato? Vai com você. Oi, obrigada pela sua pergunta. Então, Vanessa, é assim, na unidade nós temos a EJA do segundo segmento, né? Então, não temos turmas de alfabetização. Mesmo assim, tem sido a turma com a qual a gente tem mais dificuldade de atingir. São os que estão tendo menos acesso à plataforma, mesmo utilizando o WhatsApp, não são todos os estudantes que estão conseguindo responder. Então, a gente compreende que para eles está sendo muito difícil. Começamos esse movimento também de ligar para a casa deles, de tentar esse auxílio por telefone, mas realmente eles têm... A gente, esse ano, recebeu um número muito grande de alunos mais velhos, idosos, que tinham vindo de uma turma de alfabetização. Então, esses estudantes, eles têm tido muita dificuldade. A gente imagina que, além da falta da tecnologia mesmo, eles tenham
eles precisariam ali de um auxílio maior para conseguir, né, acessar. Então, não basta só ter o celular ou ter o notebook, existe toda a dificuldade de conseguir manipular essas tecnologias. Então, para nós tem sido uma grande frustração o atendimento da educação de jovens e adultos. Tá? E aí eu passo aí para você, Luiz. Obrigado, Renata. Só para a gente concluir, eu acho que realmente tem muito disso, né? Independente. A gente tinha uma educação presencial que foi colocada aí numa educação remota de emergência e com inúmeras dificuldades que a gente pode ter. Tanto o professor, tanto o aluno, tanto a família, como se organizar, como participar das atividades, enfim, não só problemas técnicos, mas inúmeras questões em relação ao acesso e como participar desse momento à distância, que a gente sabe que não é a mesma coisa que o presencial. Mas eu acredito que é um grande desafio para todo mundo. Eu acho que a gente vem tentando da melhor maneira possível. Todos nós somos professores, estamos nos dedicando muito a isso. E essa é uma proposta também da nossa brincada da educação, poder proporcionar aí para os professores, para os alunos, para os pais, conteúdos que possam ajudá-los a pensar em atividades e a pensar como lidar tudo isso. Antes de eu finalizar, eu vou passar a palavra para a Fernanda Liberali para fazer a fala final. Fê, é com você. Ups! Eita! Muito boa essa discussão. Achei que vocês fizeram uma contribuição muito grande para a nossa avaliação desse momento, para o modo como a gente está pensando. É lógico que a gente não responde todas as demandas que tem, eu fico acompanhando as perguntas e os pedidos, e a gente, à medida do possível, vai entrar na página, responder lá para vocês o que vocês perguntaram, os links que vocês pediram. A Sandra pode até botar lá disponível o Cineclube, porque é muito divertido, e vocês vão gostar de entrar. Mais do que dizer o que é legal vocês vivenciarem. Hoje à noite a gente tem que sair rapidinho daqui, porque tem Cineclube hoje, mas só para quem viu o filme, né, gente? Bom, mas no próximo, quem sabe vocês estarão lá com a gente, participando desse Cineclube via Zoom, que é uma coisa, uma experiência muito bacana. Vou reforçar novamente que a gente está aqui muito feliz nessa brincada, pensando que com vocês a gente fica muito melhor, então as sugestões de novas temáticas para a gente sair, uma pergunta que foi feita e nós não respondemos, porque também aqui não há nenhum especialista, talvez até conheçam, mas não é nossa especialidade, é sobre a questão da educação especial, como é que está sendo trabalhada. Aqui no grupo não temos, mas no nosso grupo de pesquisa há inúmeras pessoas que trabalham nessa área, poderá ser o tema de uma próxima brincada, e a gente vai trazer isso como temática, e a gente fica aqui com o desejo de que esse espaço se mantenha. Vocês prestem atenção que há uma regularidade na nossa forma de postar as coisas no site. Todo dia há pelo menos 2 postagens, dirigida a pais, dirigida a professores. E, além disso, nós vamos ter na Brincada do Brincar, que é outra brincada onde vocês podem entrar no Facebook, uma chamada para alunos participarem de um Zoom para brincar. Então, adultos, crianças, jovens, vamos estar todos juntos brincando no próximo sábado, às 10h30. Juntem-se a nós e convidem seus alunos. A gente vai mandar o link do Zoom e vai ser muito bom estar com vocês brincando mesmo. Aí a gente tem aí o pessoal trabalhando com teatro, com brincadeira, e a gente vai abordar isso como a gente faz regularmente com o projeto que temos, que é o Digitimento. Então, gente, participem conosco. Vai ser um prazer ter vocês com a gente, sempre. Passa a bola para o Ulisses. Obrigado, Fê. Só para a gente fechar, é importante lembrar que o grupo também está desenvolvendo o livro, né, com artigos escritos aí com pessoas de diferentes áreas, diferentes segmentos, tratando como pensar a educação em tempos de coronavírus. Deve ser publicado ainda esse mês, então acompanhe que a gente vai fazer a divulgação na nossa página. Bem, eu vou colocar todo mundo aqui para aparecer, para a gente fazer o nosso fechamento, então estamos todos aqui na tela, né? Eu queria agradecer imensamente a presença de todos vocês, aos nossos professores convidados, ao nosso público externo,
né? E agradecer muito, dizer que é muito importante para a gente, é muito desafiador, e é muito difícil em alguns momentos fazer essa live também, mas a gente está trabalhando voluntariamente, colaborativamente nesse projeto maravilhoso que é a Brincada da Educação nesse tempo de pandemia. E falar que na próxima live da semana que vem, com o tema Escuta Aberta com as Famílias, nós vamos trazer a secretária municipal de Educação de Tremembé, Cristina Bertot. Muitíssimo obrigado a todos vocês, uma ótima semana, muito obrigado ao nosso público. Tchau, tchau!